E o Hospital Regional de Floriano, o Tibério Nunes, registrou 3 mortes nos últimos 4 dias só pela Covid-19. Agora nós vamos conversar com o diretor clínico do hospital, o médico Justino Moreira. Doutor Justino, bom dia. Essa situação aí do hospital em Floriano, que recebe muitos casos da região, porque é um hospital regional, como é que está a situação de leitos ocupados, de leitos de UTI e também esses óbitos que aconteceram aí, em que circunstâncias eles aconteceram? Bom dia. Bom dia, Nádia. Prazer falar com vocês aí na Cidade Verde. Aqui em Floriano, a gente está com a situação de 14 casos confirmados e 3 casos vieram a óbito, né? São casos da nossa região. O Hospital Regional Tibério Nunes atende a toda essa região sul, né? Uma macro-região dos Cerrados composta por uma população em torno de 500 mil habitantes, e a gente é o ponto de referência para a maioria desses municípios. De forma que nesses 3 casos de óbitos, são casos de Taueira, né, um caso de Canto do Buriti e um caso da cidade de São Francisco do Piauí. A gente tem leitos, né, clínicos, são 15 leitos clínicos, e a gente está, digamos, acabando de compor uma unidade de terapia intensiva com 10 leitos. Eu queria exatamente saber a capacidade de atendimento, já que Floriano é um polo regional. E como os próprios casos aí que o senhor citou vieram de outras cidades, qual é a capacidade hoje de atendimento de Floriano diante de uma demanda tão grande que praticamente metade do sul do estado corre para Floriano? A gente, digamos, trabalha com essa, digamos assim, uma equipe, a gente abriu uma porta exclusiva, né, com a equipe de 15 profissionais dedicados apenas ao atendimento desses síndromes gripais, essas insuficiências respiratórias, né, dessa parte do Covid, e a gente está com o nosso, digamos, pronto-socorro dividido ao meio, né? Nessa metade que a gente destinou aos Covid, a gente temos 15 leitos clínicos e 10 leitos de terapia intensiva. Porém, a gente está com uma programação juntamente com um convênio com hospitais e clínicas particulares da cidade, que a gente possa chegar a 50 leitos clínicos para que a gente possa estar, digamos assim, aumentando a nossa capacidade instalada a fim de receber essa demanda aumentada. Mas, logicamente, com temor, porque a gente atende também uma parte do leste maranhense que, digamos assim, a estrutura é muito pequena nessa região. Então, assim, a gente está nos preparando, mas entendemos que o isolamento social, no momento, é a alternativa para que possamos diminuir o impacto sobre o sistema de saúde do nosso município. Lembrar disso, doutor Justino, porque vocês fazem aí na divisa com o Maranhão, do outro lado está Barão de Grajaú e algumas cidades maranhenses que, assim como nós temos essa relação que continuam, se abastecem também aí dessa estrutura de Floriano. O senhor fala de 10 leitos de UTI, mas o senhor fala que está em preparação. Quando esses leitos estarão prontos para atender a população? Não, a priori a gente tinha 5 leitos compostos e na madrugada a gente recebeu mais equipamentos para tentar compor os 10 leitos definitivamente, né? A gente está, digamos assim, tendo acesso a esse material no início da manhã e iremos, digamos assim, completar esses 10 leitos. Hoje, provavelmente. Isso, provavelmente hoje. Doutor Justino, com relação às EPIs, com relação também, que são os equipamentos individual de proteção individual dos profissionais de saúde e a testagem dos profissionais de saúde, vocês estão fazendo que tipo de acompanhamento para isso? O protocolo reza que a gente deve testar principalmente os pacientes e profissionais sintomáticos, né? A gente sabe que é difícil dividir no momento os pacientes que, digamos assim, acessam o hospital, que possam estar contaminados, já que podem apresentar sintomas leves, né, assintomáticos, mas a gente tenta dividir para a gente poder potencializar o uso dos EPIs na unidade que é específica do Covid. Porém, digamos assim, os profissionais devem estar atentos à possibilidade de pacientes, digamos assim, na área não Covid. Então, a gente, digamos assim, tem conversado bastante com eles, ao mínimo sintoma que eles possam apresentar devem ser afastados. A gente possui no hospital testes rápidos em quantidade suficiente para que a gente possa estar testando. Porém, deve ser realizado no 8º dia após o início dos sintomas. Então, assim, no iniciar os sintomas a gente afasta e, posteriormente, no 8º dia que a gente dispõe desses testes rápidos, né? Agradecer ao doutor Justino Moreira, que é o diretor clínico do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, por nos atender aqui no Notícia da Manhã. Um bom dia, bom trabalho ao senhor e a todos os profissionais de saúde, a população de Floriano também, que todos sigam bem nessa pandemia. Obrigada, doutor Justino, bom dia. Obrigado.
Bom dia. É sempre preocupante essa situação do interior. Vamos lembrar que Teresina tem menos de 1/4 da população do estado. E ainda que uma parte desse outro 70 e tantos por cento, quase 80%, também vem para Teresina. Mas isso quer dizer que a maior parte do interior depende dessa estrutura do interior, que é muito precária, é muito deficitária. Então, esse tipo de preocupação é fundamental. E ele falou uma coisa que é muito importante, que o Brasil todo também, nesse momento, começa a olhar que quem precisa de atendimento médico, de internação hospitalar, de leito de UTI, não são só os pacientes com a Covid-19. Nós temos aí milhões e milhões de pessoas que têm outros tipos de doenças graves, urgentes, que também precisam de atendimento. Então, essa estrutura toda precisa ser observada de uma forma muito mais sistêmica e complexa. Inclusive porque, nesse momento, nós estamos nos aproximando daquela faixa do ano em que as tais das síndromes gripais chegam no seu momento crítico. É uma pressão a mais nessa rede de atendimento.